Bom, pessoal, bom, vamos deixa eu puxar aqui, microfone, caminhos, beleza. Então, pessoal, vamos lá. Bom, eu havia comentado na última aula que a gente teve, que não foi na semana passada, que foi 2 semanas atrás, que na aula de hoje a ideia seria fazer uma revisão em cima do nosso conteúdo e para a semana que vem poder aplicar a prova, certo? Todo mundo se lembra disso? Acordos? Tá, beleza. Bom, para facilitar um pouco para vocês, também eu gosto de fazer isso, a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? E em cima da revisão também eu vou estar gravando aqui, então depois vocês vão receber um link de uma playlist no YouTube cheio de vídeos para assistirem qualquer coisa de novo. Às vezes vocês perderam, não entenderam, ou ficaram com dúvida também em algum pedaço, só mandar e-mail e a gente dá um jeito. Ou melhor, pergunta para a representante responde vocês depois. Só pela sacanagem, não mentira. Mas pode mandar e-mail direto também se precisar, se for dúvida do conteúdo, desde que não seja, tipo assim, sei lá, sexta-feira à tarde antes da prova, eu respondo. Até quinta-feira, assim, a gente responde, de boa. Aí depois disso a gente já começa a ficar tipo, poxa vida, vai estudar agora? Que pena, né? Mas, vamos lá. Eu espero que minhas tosses, meus espirros não fiquem muito ruins no vídeo e que dê tudo certo. Um aviso importante, se alguém ouvir ela fazer algum apito, me avisa, que às vezes eu estou falando alguma coisa e não percebo que ela fez algum apito, que de manhã, que na verdade na turma de segunda-feira ela apitou, eu parou de gravar e aí ficou, só quando eu só me toquei, depois de uma meia hora que eu olhei para ela, eu falei tipo assim, por que você não está piscando? E aí eles perderam uma meia hora da revisão deles, então fiquem espertos quanto a isso também. Então vamos lá. Então, aqui o nosso conteúdo literalmente começa aqui no sobre a disciplina, tá? Então, dentro dessa disciplina, a gente tem como objetivo entender a lógica de programação, saber programar, obviamente, faz parte dessa disciplina, mas principalmente compreender um problema e absorver dele o que é que realmente deve ser feito. Então, providenciar uma solução para um problema sendo um problema abstrato. Então, eu não vou chegar para vocês, em hipótese alguma, durante a prova, e dizer tipo assim, eu quero que vocês leiam 2 números e me digam qual que é o maior. Tá? Possivelmente na prova vai ter uma história assim gigantesca, com um monte de firula no meio da história, para vocês poderem entender no meio da história, e vocês vão ter que se virar no meio da história para entender o que é que vocês têm que fazer. Obviamente vão ter várias soluções possíveis, e dentre elas vai ter uma solução tipo tão trivial quanto essa que eu comentei. Tá? E vai ter outras soluções que vão dar bem mais trabalho, mas quase todas as soluções são abrangíveis. Tá? Significa que vai estar errado? Não. Nessa disciplina a gente não considera nada no sentido, tipo assim, nenhuma solução, por pior que ela seja, não é considerada errada. No sentido de produzir uma resposta correta, mas fez de um jeito muito burro, não tem problema. Tá certo. Tá? Aqui não é obrigado vocês a terem uma lógica de programação aguçada. É obrigado vocês desenvolverem a capacidade de solucionar problemas usando programação. Tá? Então, a gente tem esse ponto muito importante de diferença. Beleza? Então tá. Então beleza. Então, segundo aqui o conteúdo programático. Qual que é o conteúdo programático dessa disciplina? Então, faz parte do conteúdo programático dizer, escolher qual é a melhor estrutura e o melhor algoritmo para solucionar um determinado problema. Então, que estrutura vai ser melhor? Vai ser melhor usar um while, um do while, um for, um if, um else, um switch case? Tá? O que vai ser melhor utilizar naquela estrutura? Desenvolver a lógica de programação através de uma linguagem estruturada. Tá? No caso aqui a gente tem 3 linguagens estruturadas, certo? Pseudocódigo, fluxograma e programação em C. Tá? Então essas são as nossas 3 linguagens. Para essa primeira prova cai as 3, tá? Mais o teste de mesa. Então vai ter algum exercício que vocês vão ter que fazer. Um pseudocódigo, fluxograma e programação em C mais o teste de mesa. Então você tem que fazer todas as 4 coisas num exercício que possivelmente vai valer a maior parte da nota de vocês. Aprimorar a interpretação de texto e identificar os componentes básicos visando a criação de uma solução. Então, interpretação de texto e obter dela a solução que vocês precisam. Conceituar variável, estrutura de decisão, estrutura de repetição e vetor no contexto de algoritmo. Bom, variáveis a gente já viu, estrutura de decisão a gente já viu, estrutura de repetição a gente já viu. Vetor vai ficar para a próxima prova. Tá? Implementar algoritmos simples utilizando uma linguagem de programação
Sim também, vocês já estão fazendo isso. E avaliar algoritmos utilizando teste de mesa. Tá? Então, verificar se o algoritmo está funcionando ou não, por que não está funcionando, e corrigir esse algoritmo para fazer ele funcionar. Tá? Então, tudo isso faz parte do nosso conteúdo programático. Beleza? Beleza. E aí a gente começou a ver como que a gente aprende a programar. Basicamente, a gente aprende a programar programando. Tá? Não existe outro jeito, não existe um jeito teórico de aprender a programar. Programar só vai saber fazer programação programando. É tipo que nem assistir um monte de vídeo de marcenaria, chegar lá e começar e achar que, tipo assim, que já sabe fazer com todas as ferramentas. Aí vai usar, sei lá, um tico-tico e arranca os dedos fora. Tá? Então, a prática é muito diferente da teoria. Então, conhecer muito bem, às vezes, a linguagem não significa que você vai saber programar muito bem. Geralmente depende também de prática para solucionar dentro de uma linguagem e depende muito de raciocínio lógico para encontrar a solução. Tá? Então aqui a gente fez um paralelo entre programação e arte, tá? Onde a gente diz que programação é a arte de desenvolver códigos. Tá? E através desses códigos, através desses algoritmos, encontrar soluções para algumas necessidades, sejam necessidades básicas, sejam necessidades triviais, sejam necessidades avançadas. Tá? Então, por exemplo, nos que vocês fizeram ali das Coca-Cola, por exemplo, qual que era a necessidade? Economia. Tá? A necessidade era ter o menor custo possível, economizar dinheiro. Então, essa é a necessidade que vocês estão suprindo. Então, com relação em arte, tudo bem e tudo mais. Beleza. Então, tudo que a gente está aqui para fazer é para solucionar problemas. Então, a gente quer aqui entender o problema, encontrar o problema, receber um problema e, através da análise desse problema, propor uma solução que consiga resolver ele de forma satisfatória ou produzir uma resposta de forma satisfatória. Tá? Qual que vai ser os dados que a gente tem do problema? Bom, geralmente a gente tem alguns dados do problema, então, eu vou ter um inteiro, eu vou ter 2 nomes, eu vou ter 2 valores, eu vou ter uma certa quantidade de informação sobre o meu problema. Pode ser que eu não conheça numericamente essa informação, mas eu conheço que eu vou receber uma certa informação, que eu terei essa informação, ou que a pessoa para quem eu preciso fornecer a minha resposta, ela tem acesso a essa informação. Depois, eu tenho um processamento, que é o que eu vou fazer com essa operação, então como que eu vou processar essa operação. E, por fim, a solução, tá? Que é definida de acordo com a hipótese, ou, na verdade, definida com a necessidade do usuário. Tá? Em outras palavras, ou melhor, em termos algoritmos, o que a gente tem? A gente tem as informações iniciais, a gente tem uma solução para o nosso problema, ou seja, um algoritmo que vai solucionar o nosso problema, e a gente tem um resultado do nosso problema. Tá? Seja um conselho, seja uma tomada de decisão, seja o nome do vencedor, tá? Tudo isso faz parte do resultado, ou pode fazer parte do nosso resultado. Tá? Bom, dentro dessa matéria a gente está concentrado nessa parte aqui central, soluções para o problema, tá? Que basicamente é a criação de algoritmos. Tá? O que é um algoritmo? Bom, um algoritmo é basicamente uma sequência finita de passos não ambíguo que consegue ser executado por um usuário ou por um computador. Tá? No nosso caso, a gente está visando um computador. Aí vocês viram um videozinho. A gente deu alguns exemplos de coisas que podem ser resolvidas por algoritmo. Tá? Então, Torre de Hanoi, os missionários, menor caminho dentro de um grafo, dentro de um mapa, ou até mesmo dentro de uma cidade. Tá? Encontrar caminhos ótimos ou caminhos melhores, ligar os 2 pontos finalmente. Tá? Então, tudo isso são meios ou são ferramentas que a gente pode utilizar para resolver o nosso problema. Mas tudo que a gente quer aqui é gerar um software. Por que gerar um software? Porque mesmo a gente tendo um algoritmo, se a gente depender de alguém para executar esse algoritmo, essa pessoa vai ter que ter um certo esforço para realizar esse algoritmo. Enquanto a máquina, ou o nosso computador, ele já tem essa capacidade de realizar as operações muito mais rápido do que a gente, só que com a desvantagem de ser muito mais burro. Então, a máquina é extremamente burra, porém ela é extremamente rápida. E a partir desse conceito é o que a gente vai criar aqui, que são softwares. Softwares com a inteligência que a gente tem, então soluções matemáticas que a gente vai prover, com a máquina realizando cálculos muito mais rápidos do que a gente poderia fazer ou demandaria muito mais tempo para fazer. Tá? Como que a gente vai fazer para gerar uma solução? Para gerar uma solução, a gente vai ter que passar pela criação de um algoritmo. Tá?
E para criar o algoritmo, eu gosto de colocar esses 5 passos básicos para a gente criar o algoritmo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o nosso problema e reconhecer quais vão ser as necessidades do nosso problema. Que necessidades o meu problema precisa resolver, tá? Por exemplo, vamos lá, sei lá, João e César estão jogando uma partida de futebol e eles precisam escolher os times. Para escolher os times, eles decidem realizar um jogo de par ou ímpar e verificar qual dos dois irá começar escolhendo os jogadores. Para realizar o jogo de par ou ímpar é necessário ter pelo menos 3 rodadas e ter um melhor de 3. Então, caso haja empate, repete-se a rodada. E aquele que ganhar mais rodadas dentro de 3 rodadas válidas é o vencedor, certo? Então, dado uma sequência de jogadas, diga quem foi o vencedor. João ou César, né? Foi o João César que eu coloquei, acho que é. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ler as jogadas, que basicamente vão ser 2 números de 0 a 5, que vai ser a quantidade de dedos que cada um colocou. A gente sabe que um é par, o outro é ímpar, e a gente tem que decidir quem foi que venceu. Tá? Então, a gente tem que ter uma melhor de 3, e a rodada só acaba, ou só é válida quando não dá empate, por exemplo. Tá? Então, com isso eu reconheci o meu problema e eu tenho que ver aqui o que eu preciso resolver. Então, o que eu preciso resolver nesse problema? Dizer quem foi que venceu. É só isso. Tá? Não tem nada além disso. Então, mapeei o meu problema, planifiquei o meu problema. O problema é resolver quem foi o vencedor. Encontrar quem é o vencedor e quem vai começar a solucionar o meu problema. Tá? Então, beleza. Então, eu reconheci a necessidade. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou planificar o meu problema e selecionar as ferramentas necessárias para resolver o meu problema. Certo? Então, encontrei dentro de todo o meu texto, dentro de todo o meu enunciado, qual é o meu objetivo. O meu objetivo é saber quem foi que venceu a rodada do par ou ímpar. Tá? O melhor de 3. Aí eu tenho que planificar o meu problema. Então, eu vou pegar esse problema que eu falei como exemplo para fazer isso aqui. Tá? Então, eu tenho que planificar o meu problema. Como que eu vou planificar o meu problema? Planificar o meu problema significa o quê? Eu tenho que colocar uma sequência de passos do que eu devo realizar para que eu consiga chegar numa resposta, certo? Então, por exemplo, vamos dizer que no enunciado já está definido que o João é o par e o César é o ímpar, tá? Então, no enunciado já foi dado quem é o par e quem é o ímpar. Então, o que eu preciso? E eu sei que o João... tanto faz essas mãos. Então, o João é o par e o César é o ímpar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso planificar o meu problema. Como que eu vou planificar o meu problema? Eu tenho que escolher uma sequência de fatos e dizer como que eu vou realizar isso. Então, por exemplo, como que eu sei quem foi o vencedor de uma certa rodada? Eu tenho que fazer uma leitura das 2 mãos, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma leitura das 2 mãos. Então, leitura das 2 mãos. Certo? Dá. Não, empatar aquele vídeo acho que é 1 a 1, tá ligado? Eu tava pensando no Joaquim Pô. Por isso que eu tava falando em empatar. Vamos fazer no melhor de 3 do Joaquim Pô, pode ser? Melhor. Ou par ou ímpar. Não, vamos fazer primeiro do par ou ímpar, vai. Vamos fazer primeiro do par ou ímpar. O par ou ímpar não tem como empatar. É exatamente isso. Porcaria. Tudo bem. É que se eu colocar Joaquim Pô, vai ser difícil para você dizer o que foi a jogada. Foi pedra, papel ou tesoura. Coloca 1, 2, 3. Pedra 1, tesoura 2 e papel 3. É que aí você tem que fazer a verificação. Quem foi que venceu, se foi o 1, o 2, o 3. Tem que saber quem foi a mão de quem, entendeu? No par ou ímpar você não precisa saber a mão. Tipo assim, se eu colocar o número 2, o número 3, não importa quem for, é ímpar, entendeu? Então, leitura das 2 mãos. A partir da leitura das 2 mãos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se é par ou ímpar. Então, verificar se é par. Então, verificar se é par. Só aqui primeiro, verificar se é par. Se for par, o que eu faço?
João. O João, então, vou colocar assim, partidas ganhas por João mais. Se não for par, se não for par, logo, com certeza é ímpar. Tá? Então, partida ganha. Partidas ganhas por César. Por que eu coloquei César? Acho que é por causa do algoritmo. César mais. Então tá. E aí aqui o que eu tenho que fazer? Verificar. Então, aqui eu vou verificar se rodada igual a 3. Rodada menor que 3, mas rodada for menor que 3. Se rodada for menor que 3, então repetir. Então, aqui eu tenho um enquanto. O que eu faço? Depois de ter feito as 3 rodadas, o que eu faço? Verifica. Se. Vou chamar de P, partidas ganhas por João. Então, partidas ganhas por João for maior que a partidas ganhas por César. Tá. Se a partidas ganhas por João for maior que as partidas ganhas por César, escreva João venceu. Peraí, que eu estou fazendo pseudocódigo já. Peraí, volta aqui. Verificar se João maior que César. Se for verdade, falar que o João venceu. Se não for verdade, falar que foi o César. Para finalizar. Tá. Então, a planificação é um pouco diferente do pseudocódigo ainda, tá? A planificação ela é um pouco mais textual, ela é um pouco mais, um pouco menos lógica, um pouco menos com cara de programação, tá? A planificação literalmente é como se, se você estivesse explicando para alguém o que você tem que fazer, tá? Então, ó, você tem que fazer a leitura das 2 mãos e verificar se for par. Se for par, você acrescenta um somador de João. Então, você coloca mais 1 no placar do João. Se não for par, então coloca mais 1 no placar de César. Se você já fez 3 rodadas, então você repetir esse processo, até que você faça 3 rodadas. Se você fez 3 rodadas, então você vai verificar se o João é maior que o César. Se o João ganhou mais partidas do que o César, você fala que o João venceu. Se não, você fala que foi o César que venceu. E finaliza. Tá? Então, isso daqui é uma planificação. Tá? Depois de planificar, planifiquei o cara, aí agora eu tenho que escolher uma linguagem de programação e colocar isso com cara de programação. Então, vamos pegar e vamos colocar, por exemplo, em pseudocódigo. Tá? Vou pegar aqui um outro canetão. Eu vou apagar o projetor um pouquinho, tá?
Então, beleza. Então, ajeitadinho aqui o quadro. Meio sujo. Beleza. Vamos lá. Então, agora a gente converte esse cara para uma linguagem de programação. No caso, vamos colocar em pseudocódigo. Tá? Então, no pseudocódigo, o que eu tenho? Eu tenho o início, aí eu vou ter minhas variáveis. Certo? Aí vamos dizer que eu vou ter duas variáveis de mão. Vou ter a mão 1 e a mão 2. Tá. Aí eu vou colocar partidas ganhas por João e partidas ganhas pelo César. Mais alguma coisa? Rodadas. Então, eu tenho que saber quantas rodadas eu tô. Se precisar de mais alguma coisa, eu acrescento aqui depois. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para rodadas de 1 a 3, faça. Beleza? Então, para rodadas de 1 a 3, o que eu vou fazer? Eu vou ler as duas mãos. Então, leia M1 e M2. Depois de ler M1 e M2, então eu vou fazer uma pergunta. Se M1 mais M2 tá, aí aqui eu... Podemos colocar o resto, podemos criar um operador de resto. Tá? O operador de resto é o porcentagem. Tá? Então, resto, porcentagem 2 for igual a 0. Então, se isso daqui for par, então o quê? Então, o GPJ mais. Se não, PGPC mais. Fim C. Tem mais alguma coisa para fazer aqui dentro desse elástico de repetição? É, dentro dele. Então, fim para. Tá. Finalizei esse para. Então, terminei o elástico de repetição. E agora, o que mais? Agora você vai verificar. Verificar quem que é maior. Então, se PGPJ for maior que PGPC, então escreva João começa. Porque João venceu. Começa a escolher. No enunciado começa a escolher os jogadores do time. Se não, César começa. Finaliza esse cara. Tem mais alguma coisa para fazer no código? Então, finaliza. Tá. Alguém enxerga alguma coisa que eu estou fazendo errado nesse código? E a resposta é sim, tem alguma coisa errada.
O que eu me esqueci de fazer? Esqueci de falar que rodadas começa com Que quem? rodadas. Não, rodadas de 1 a 3. Aqui eu estou inicializando ela de 1 a 3. Mas não tem problema, posso colocar aqui, rodadas igual a 1. No ideias? Ó, aqui eu estou lendo M1 e estou lendo M2. Então o que tinha antes dentro dessas variáveis eu não me importo. Aqui eu estou somando 1 no PGPJ e somando 1 no PGPC. Então, por conta disso, eu tenho que obrigatoriamente inicializar essas variáveis. Então eu tenho que colocar aqui igual a 0 e aqui igual a 0. Tá? Porque se eu não coloco esse igual a 0, aqui esse código literalmente pode acabar de qualquer jeito. Por quê? Porque o PC e o PG foram inicializados de qualquer forma. Beleza? Então, pensando que eu vou tirar rodadas. Isso aí. Beleza? Entenderam planificação, e aí da planificação a gente passou para o pseudocódigo, certo? O que a gente faz agora? A gente só converte esse cara para as demais linguagens. Tá? A gente não precisa refazer o código para as demais soluções. Não, a gente só converte este código agora para as outras formas de representação. Então vai converter esse pseudocódigo para fluxograma, vai converter esse pseudocódigo para programação. Tá? Vamos lá. Como que ficaria esse cara em fluxograma? Vamos ver se eu consigo chegar aqui nesse lado da sala. Fica no microfone. Não queria apagar a planificação. Mas talvez eu tenha que apagar a planificação. Vamos ver se consigo colocar aqui só de casa rapidinho. Tá. Vamos lá. Então, colocando isso aqui num fluxograma. Então, a gente tem o início. Aí no início a gente tem as nossas variáveis. Então, depois a gente tem esse para. Como que fica a conversão do para fluxograma? Então, o para, ele primeiro inicializa a rodada com 1. Então, rodada igual a 1. Aí depois, ele faz uma verificação se chegou no fim, que é rodadas até 3. Então, rodada menor que 3. Se for verdade que a rodada for menor que 3, aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma leitura. Leitura eu defini como, acho que era esse quadradinho aqui, né? Então, ele vai ler M1 e M2. Aí ele vai fazer outra conta. Que conta que ele vai fazer? Aquela conta que está ali. Então, vamos fazer primeiro a conta aqui. M1 mais M2, porcentagem 2 for igual a 0. Tá. Então, só estou aqui nessa linha. Aí, se for verdade, então, se isso daqui for verdade, eu faço que PG, PJ, mais. Se for falso, PG, PC, mais. Tá? Aí esses caras se encontram e voltam para a rodada, certo? Certo? Aqui, ainda dentro desse para,
a gente tem que rodada tem que ser atualizada, porque eu terminei a minha rodada, então a minha rodada tem que ser atualizada. Então, sim, não, eu tenho que fazer isso aqui, ó, rodada. Porque senão eu fico preso aqui dentro, porque eu inicializei a rodada com 1. 1 é menor que 3? Vem pra cá. Rodada é 1, 1 é menor que 3, e aí vai ficar preso aqui para sempre. Então eu preciso atualizar o valor da rodada para ele fazer rodada 1, rodada 2, rodada 3, finaliza. Então aqui inclusive é menor ou igual a 3. Caso aqui seja falso, ou seja, caso eu já tenha feito as minhas 3 rodadas, aí o que eu faço? Bom, eu vou fazer a minha verificação. Se PG, PJ, opa, esse J ficou feio pra caramba, PJ for maior que PG, PC. Se isso daqui for verdade, eu vou escrever que o João começa. Se for falso, vou escrever que o César começa. Mais alguma coisa a fazer? Não, então só fecha a bolinha aqui de fim. Tá? Então aqui literalmente foi convertido bloquinho a bloquinho do que a gente teria que fazer. Peraí que aqui virou. Agora vocês voltarem a enxergar ali. Beleza? Então aqui, ó, convertemos linha a linha desse pseudocódigo em bloquinho a bloquinho do nosso fluxograma, tá? Sendo que esse para aqui gerou 3 bloquinhos, tá? Gerou o rodada igual a 1, gerou a comparação do rodada menor ou igual a 3 e gerou o rodada mais mais. Tudo por conta dessa linha do para, tá? Beleza? A linha do senão e do fim C não existe, ela é simplesmente a seta do falso e a seta do verdadeiro, e depois o fim C é as duas setas se juntando, tá? E é isso aí. Tá? Então ali está a conversão do nosso pseudocódigo para fluxograma. Certo? De... Se a soma das mãos for par. A mão 1 mais a mão 2, tipo assim, eu e você estamos jogando, cada um tem a sua mão. Aí para o ímpar, aí eu joguei 2, você jogou 3. Tá? Então, eu li